eu tenho que, antes de mais nada, acreditar o sucesso da realização desse sonho, que era apenas um sonho para mim. Algumas figuras, duas aqui presentes e outras tantas ausentes. Mas o Fernando Silva, nosso consultor da área de futebol, que ajudou a montar esse time, ajudou a trazer o treinador, ajudou a trazer o Jameli, ajudou nas nossas relações com as entidades e ajudou a montar esse time que ontem desfilou no gramado com aquele 5-0. E o Pedro Luiz, nosso diretor de futebol, que foram dois personagens absolutamente atuantes nesse processo. Mas também o Neto, o Duda, da área de marketing, que foram os pioneiros nas negociações lá na Inglaterra, e o Odílio, meu vice, e o Gazola, do departamento jurídico, que chegaram a bom termo algumas horas atrás na assinatura do contrato. Presidente, quando o Robinho será apresentado oficialmente pela torcida, qual é a previsão? Durante a semana que vem. Ele deve chegar provavelmente nesse fim de semana, no começo da semana, e nós queremos preparar uma festa digna da qualidade, do talento e do carisma do Robinho. E como é que está a expectativa, né, do clube? Como é que o senhor avalia isso? Como é que vai mudar o Santos, né, com a chegada do Robinho, segunda passagem dele pelo clube? O Robinho volta à casa dele, onde ele nasceu, onde ele se desenvolveu e de onde ele apareceu para o mundo. E ele tem a cara do time do Santos. O jeito moleque de jogar, que vocês viram ontem, rapidez, drible, penetrações insinuantes, um time jogando com amor, com alegria, com prazer. O Robinho se encaixa perfeitamente nesse time que a gente está montando para disputar o Campeonato Paulista e certamente tentar ganhar o título esse ano. Presidente, aquele projeto inicial de duas empresas, ou de empresas pagarem o salário do Robinho, foi concretizado. O senhor pode falar quais são as empresas e algumas particularidades aí dessa operação para trazer o Robinho? Posso. Como vocês todos sabem, nós encontramos um Santos numa situação nada confortável do ponto de vista financeiro. Para resolver problemas desse tipo, só existem dois caminhos clássicos: redução de despesa e incremento de receitas. Estamos na firme disposição de seguirmos esse caminho. No processo de redução de despesa, já reduzimos alguns itens importantes. Pela primeira vez, nesses últimos tempos, serviços como segurança e limpeza foram objeto de uma licitação. Isso resultou numa economia de 30% em relação aos valores pagos no ano passado, mesmo com dissídio. Reduzimos a nossa folha do elenco. E a saída do Rodrigo Souto é um exemplo desse tipo de preocupação, que economizou para o cofre do clube alguma coisa como R$1.200.000 por ano. Mas, por outro lado, temos que incrementar as receitas. E o Robinho, evidentemente, com o seu carisma, com o seu desempenho dentro do gramado, com a sua imagem, vai trazer melhores patrocinadores, melhores parcerias, vender mais material esportivo. Tudo isso a um custo próximo do zero do Santos. O Santos não paga nada pelo empréstimo e a viabilização do salário passa por essas parcerias que a gente concretizou num processo de engenharia financeira que mostra a competência dos empresários que formam o nosso comitê de gestão. Eles foram a campo e trouxeram parceiros que vão bancar os salários do Robinho. A identificação desses nomes, como qualquer contrato envolve duas partes, a gente não tem condição de fazer antes da autorização deles, mesmo porque o atleta ainda não está aqui e só com a presença física dele é que se assinarão os contratos. Mas o esquema financeiro já está resolvido, já está montado e o Robinho é do Santos. Presidente, aqui do seu lado direito, até que ponto a interferência do São Paulo, a entrada do São Paulo nesse interesse pelo Robinho retardou o acerto do Santos? Eu acho que nada. O São Paulo, como qualquer outro clube, o mercado do futebol tem características de livre mercado. Poderia ter sido São Paulo, como poderia ter sido o 15 de Piracicaba, o Rádio de Mococa, o Internacional de Porto Alegre, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Enfim, qualquer clube tem o direito de disputar os melhores atletas do planeta. Isso não prejudicou em nada. O Robinho já tinha declarado para mim, eu ouvi de viva voz, não me contaram, que o sonho e o desejo dele era voltar para o Santos. Eu acho que isso é uma vitória, não apenas para o Robinho e para o Santos, mas é uma vitória para o Manchester City, que o cede, porque ele volta a se exibir com toda a sua categoria para os olhos do mundo, portanto, valorizando o investimento que eles fizeram. E é principalmente uma vitória para o Brasil, porque o sonho de todo brasileiro é ter o Robinho em forma na Copa do Mundo. O Robinho vai ter condições de jogar
e voltar a jogar o futebol que o caracterizou, coisa que dificilmente aconteceria com a política de escalação do técnico Mancini no time de origem. Então, eu acho que foi uma vitória para todo mundo e ninguém atrapalhou a vinda do Robinho para o Santos. Presidente, quando o Robinho telefonou para o senhor na sexta-feira, qual foi a sua reação no momento em que ele disse: eu quero jogar no Santos? Preciso falar ou só posso estampar no rosto? Presidente, queria saber o seguinte aqui à sua esquerda. Em princípio, o Santos pensava até em colocar na negociação, pelo empréstimo do Robinho, o Paulo Henrique Ganso e o Neymar. Como o Ganso até se pronunciou publicamente que não gostaria de jogar no Manchester, então, obviamente, eu calculo que ambos não tenham sido incluídos na negociação. É isso mesmo? Não, de fato não houve inclusão de nenhum atleta do Santos nessa negociação. Ela vem em caráter absolutamente gratuito. O que o Manchester solicitou é de que nós incluíssemos uma cláusula de prioridade para, durante o período de 6 meses que o Robinho jogaria aqui, se o Santos e o atleta resolverem desfazer o seu contrato, que está em pleno vigor, eles teriam preferência se igualassem ou superassem a proposta que nós recebêssemos. Mas é evidente que isso não se faz sem a concordância tácita e explícita do jogador. Se o Manchester oferecer 50 bilhões de euros e o Jabaquara oferecer R$1 e o atleta quiser ir para o Jabaquara, ele vai para o Jabaquara. É o atleta que decide onde ele vai jogar depois da implantação da Lei Pelé. Presidente, como é que está a situação, no caso, o físico do Robinho, como é que ele está? Você já tem dimensão disso? Ele está pronto para jogo? Tem uma previsão de quando ele vai estrear no Campeonato Paulista? A preparação física dos clubes brasileiros é mais intensa do que a dos clubes europeus. Ele vem jogando ao longo desses últimos anos na Europa. Não imaginamos que a situação física dele é muito boa, porque ele tem disputado as partidas. Mas o nosso departamento de físico vai efetivamente avaliá-lo nos critérios brasileiros e a gente espera pô-lo em campo tão rápido quanto possível, porque o Santos merece e o Robinho merece. Chances de jogar contra o São Paulo no Clássico? Eu acho perfeitamente possível, e o nosso treinador, o extremamente competente Dorival Júnior, é que vai saber o momento certo de contar com esse atleta, e fico imaginando que treinador no mundo não gostaria de ter o Robinho no time tão cedo quanto possível. Presidente, o senhor falou que teve algumas dificuldades para a contratação do jogador Robinho. Eu queria que o senhor falasse quais foram essas dificuldades que o Santos encontrou e qual a possibilidade da extensão do empréstimo dele com o Santos. Bom, quando me falaram da primeira vez dos contatos iniciais que estavam sendo feitos com o atleta, eu achei que não passava de um sonho extremamente longínquo. E vocês são testemunhas das declarações que eu dei quarta-feira passada, ao final do jogo, em que os boatos explodiam na cidade e, para mim, continuava sendo um sonho. A partir do momento em que eu falei com o jogador, eu comecei a acreditar de que a vontade dele seria preponderante nesse episódio. As dificuldades foram fundamentalmente viabilizar economicamente a vinda dele. O salário que o Robinho ganha, mesmo com a disponibilidade dele de reduzir as suas pretensões para voltar a jogar no Santos, e isso vale para o Santos, ainda assim era uma operação que exigia uma engenharia financeira ousada. E nós resolvemos colocar à prova os nossos membros do comitê de gestão, empresários, como vocês sabem, dos mais bem-sucedidos no Brasil. Entregamos a ele conjuntamente essa missão e, ao final de alguns dias, mesmo com o fim de semana prolongado, viabilizamos financeiramente a operação e pudemos vencer a dificuldade maior. A possibilidade de extensão de contrato continua sendo um sonho, mas nós acreditamos que, às vezes, os sonhos se tornam realidade. Presidente, aqui. O senhor falou que não pode revelar os parceiros ainda, por uma questão de contrato, né, que serão assinados ainda. Mas como é que vai ser feita essa engenharia, né, como o senhor disse? Essas empresas, elas vão, o Robinho vai ser garoto propaganda dessas empresas? Quantas empresas? Como é que vai funcionar? O número de empresas, eu posso dar uma ideia, são mais do que 2 e menos do que 5. O Robinho vai ceder a sua imagem e vai ser garoto propaganda efetivamente, se as empresas assim o desejarem, durante o período de duração do contrato, durante esses 6 meses. Em troca disso, há o aporte financeiro que dá sustentação às pretensões salariais do grande craque.